receba. Né? E está aí já no ministro de louvor, líder de grupos jovens. É um sonho de todo pastor. Vou chegar lá também. As minhas são novas, mas eu vou chegar lá também. E eu profetizo na vida de muitos aqui. Muitos vão dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A palavra do Senhor diz que aqueles que servem a Deus de todo o teu coração, até a terceira geração, serás abençoado. Então, começa por você, irmãos. Você é a primeira geração. Seus filhos, que são herdade, herança do Senhor, já é a segunda geração. E ali os seus netos, seus bisnetos. Mas não para por aí. A bênção do Senhor é tão grande, mas tão grande, que ela se renova a cada dia. E o seu filho passa a ser a primeira geração de adoradores. E assim sucessivamente, até o dia de hoje. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus, né? Essa igreja é uma bênção. E diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estavam ele ali junto ao lago de Genezaré, e viu que estavam, quantos barcos aí? 2 barcos, junto à praia, ao lago dos pescadores. Havendo descido eles, estavam eles lavando as redes. E entrando em um dos barcos, o de qual era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidões. Amém? Por enquanto até aqui, peço que possa tomar seus assentos. Se quiserem, deixe as suas Bíblias abertas para ir corrigindo os meus futuros erros, ou me acompanhando também. Todo mundo conhece essa história de Core salteado. Minha esposa lá, que benção. De Core salteado. Todos conhecem que Jesus estava ali para um propósito. Todos temos um propósito e Deus tem um propósito para cada um de nós. Naquele dia ali a gente não sabia o que ia acontecer. E Jesus chegou até ali e escolheu um dos 2 barcos. Por que escolheu logo o de Simão? Porque tinha um propósito. Porque talvez o propósito era que ele olhou, Jesus chegou até ali e olhou Simão Pedro lavando as redes juntos com seus companheiros. Não sei como estava o semblante daquele irmão, não sei como estava a vida daquele irmão ou daqueles irmãos que estavam ali, mas nós entendemos que, já sabemos que a pesca não foi muito boa. Eles tinham trabalhado incansavelmente durante toda a noite, e diz a palavra de Deus que eles não pegaram nada, nem mesmo para o seu próprio sustento. É literalmente nada. Mas Jesus se aproximando e vendo que eles estavam lavando a rede, porque o significado de lavar a rede é saber que você chegou de algum lugar, do seu trabalho, independente da situação qual foi, você estava ali já se preparando ou preparando os demais instrumentos para que no dia seguinte pudesse voltar para a mesma rotina de todos os dias. Mas em tudo isso acontece um de repente. E esse de repente foi a chegada de Jesus. Jesus chegando ali, escolheu o barco de Simão e esperou eles descerem do barco para que eles subissem. E nesse meio tempo eu aprendo aqui que muitas das vezes, para Jesus operar nas nossas vidas, nós temos que descer um pouquinho. E ali Jesus subiu aquele barco, pediu Simão Pedro que afastasse um pouco da areia, daquele pequeno mar, de uma lagoa,
mais conhecido como mar, e começou a ensinar. Hoje, essa igreja aqui com uma referência muito linda, hoje se eu quiser falar um pouco mais alto, eu faço o sinal lá para o sonoplasta, ele aumenta o volume, mas naquele dia, Jesus não tinha esses recursos, e o recurso que Jesus tinha, era as condições climáticas e naturais do momento, e naquele momento que estava ali, Jesus mesmo se afastando um pouco da praia ou da areia, ele anunciava a palavra e todos que estavam ali os ouviam, porque Jesus utilizou um recurso natural, e esse recurso natural nada mais é do que o vento. Hoje, muitos dos nossos irmãos, a contar comigo, eu já ouvi falar em diversas vezes, como você está, irmão? E você vai falar assim, estou num vento. Quem já ouviu esse ditado? Amém. Mas só que aquele vento que estava ali, Jesus estava utilizando ao seu favor. Eu não sei como foi a sua noite, não sei como foi o seu dia, não sei como foi a sua semana. Talvez você chegou até aqui cansado, fadigado, entristecido, aborrecido com as situações climáticas e naturais. Talvez você esteja até subindo a escada do templo e dizendo, Senhor, que vento, que prova, que luta, igual aquela hiena, né? Do desenho, ó céus, ó vida, ó azar. Mas não sabendo que Jesus estaria próximo da embarcação de muitos aqui nessa noite. E poderia usar esse vento que muitas das vezes nós achamos que vem contra, mas Jesus está usando esse vento para se tornar a favor daquilo, do propósito que Ele quer na vida de cada um. Diz as Escrituras, lá em Amós, não precisa abrir não, Amós capítulo 4, verso 13. Você consegue botar aí, Marcinho? Joia. O que está dizendo aí? Porque Ele que forma os montes e cria. É isso mesmo que está ali? Cria o vento e declara ao homem o qual é o seu pensamento. Quando ele forma aquela expressão, ele cria, é no presente. Então nós aprendemos aqui que mesmo esse vento que nós estamos passando, é Ele que cria. E nós achamos que esse vento muitas das vezes é contra nós, mas na verdade esse vento tem um propósito de Deus para nos levar ou nos impulsionar a chegar em um lugar específico aonde Ele quer nos colocar. Nós achamos e olhamos para a posição momentânea das coisas, mas o Senhor não. O Senhor olha para cada um de nós, como varão e varoa, aos olhos dEle, para um objetivo, um propósito, aonde Ele quer que cada um de nós possamos chegar. Em Jó, capítulo 28, verso 25, ele vai um pouquinho mais além. Além dele criar o vento, nós aprendemos que ele tem uma balança. Além disso, quando ele deu um peso ao vento e tomou uma medida das águas, veja bem, tudo tem um propósito, sim ou não? Sim. Até esse vento que muitas das vezes nós achamos que é contra a nossa vida, tem um propósito. E não turbe o teu coração por passar por dificuldades ou por aflições,
Pois ele mesmo diz: ei, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vós também vencerás. E muitas das vezes nós sentimos o vento, ou até mesmo a pressão espiritual sobre as nossas vidas, mas é Ele que dá o peso ao vento. Então, se Ele tem essa medida das águas, se Ele tem essa medida dos ventos, Ele sabe o quanto você pode suportar, Ele sabe o quanto você tem a capacidade de enfrentar, de prosseguir, mesmo que esse vento possa ser contrário, mesmo que você possa estar fazendo força para prosseguir, mas Ele crê, Ele confia, Ele acredita, Ele tem o peso, Ele tem as medidas necessárias para que você não pare, para que você não desista, para que você prossiga, para que você continue, porque Ele é o Deus de todas as coisas, é Ele que forma, então Ele conhece a tua capacidade. E ali continuou aquela caminhada. Em Jó, capítulo 28, verso 25, ele deu peso ao vento. E nós aprendemos um pouquinho mais em Gênesis capítulo 8, verso 1, uma história muito conhecida, que é a história do dilúvio da arca de Noé. Quem nunca ouviu essa história, levanta a mão. Aí, tá vendo? Todos já ouviram essa história. Então vamos só lembrar o que diz. E lembrou-se Deus de Noé, e de todo o animal, e de toda a res, que com eles estavam na arca. Muitas das vezes nós achamos que Deus demora um pouquinho. Muitas das vezes nós, até mesmo em oração, falamos assim: Senhor, Tu esqueceste de mim. Tem até um louvor que fala que muitas das vezes nós oramos, parece que o céu é de bronze. Aleluia. Mas o Senhor jamais esquece de cada um de vós. A palavra do Senhor fala que um pai e uma mãe pode esquecer dos teus filhos, mas Ele jamais esquecerá de cada um de nós. Diz a tradição hebraica que toda mãe, independente do ter o filho vivo ou já partido para o Senhor, ela pegava uma brasa ou um ferrolho e escrevia o nome dos seus filhos nas mãos, para que mesmo no momento de grande angústia ou de grande alegria, ela pudesse olhar para as suas mãos e lembrar do teu filho. Em momento algum, jamais uma mãe esquece dos teus filhos. Os pais, que é o nosso Criador, jamais esquecerá de cada um de vós. Mesmo esse vento sendo contrário, esse vento ainda tem um propósito nas nossas vidas. Noé pregava incansavelmente, recebeu uma ordenança de Deus para que construísse uma arca, e ali no alto de um monte, de um morro, e ali todos passavam e olhavam Noé construindo aquela arca. O povo passava e virava assim: Noé, o que você está fazendo? Ele falava assim: eu estou fazendo uma grande embarcação, ou uma arca, ou um barco, porque vai vir chuva. E até aquele presente momento, jamais tinha chovido na terra, a não ser mesmo uma pequena neblina, para molhar as folhagens, mas não havia chovido ainda na terra, e os outros riam e continuavam caminhando, e passava para um lado, e passava para o outro, e está ali Noé pregando e construindo uma arca, porque foi uma ordenança de Deus, e ele construía incansavelmente. Deus ia confiando a ele, declarando a ele, mostrando para ele as medidas necessárias. Ei, quando Deus tem um propósito nas nossas vidas e quer que nós se engajamos na obra, não se preocupe, irmão, não se preocupe, irmã. Deus dará o
recurso, Deus explicará da forma que Ele quer. Muitas das vezes, Noé era apenas agricultor, e ele falou assim: eu não sou marceneiro, eu não sou engenheiro, e Deus falou assim: descansa, filho, descansa, porque eu vou dar as medidas, eu vou prover todas as necessidades, continue trabalhando, faça somente a minha obra, porque enquanto você trabalha para mim, eu cuido dos seus, eu preservo a sua casa, eu vou cuidar da sua família. Aleluia! Assim é a vontade de Deus. Já foi dita aqui hoje, das 5 quarta-feira, do propósito. E esse propósito, muitas das vezes, vem falar do trabalho, e junto com o trabalho vem a prosperidade, porque nós acreditamos que o Senhor é quem abre portas para nós, mas também é Ele que fecha algumas portas. No entanto, Ele fechou a porta da arca, e 7 dias eles ficaram ali dentro, 7 dias. Depois vocês voltam lá, no capítulo 1 de Gênesis, capítulo 8, verso 1 em diante, vocês vão ver ali que ele vai falar que os animais, nós temos uma tradição de dizer que subiu 2 animais, não, subiram 7 animais de cada espécie, 7 casais dos animais puros, e depois 3 casais dos animais que eles consideravam impuros, e ali eles subiram e ficaram ali dentro durante 7 dias, esperando a chuva chegar, e Deus já tinha fechado a porta da arca, e depois daquilo dali, ainda ficaram 40 dias e 40 noites chovendo. Diz a palavra do Senhor que não somente chovia, quando os firmamentos da terra se romperam, e a água brotava, vinha a água de cima e a água de baixo. Diz que aproximadamente 15 a 16 côvados de altura, ficou inundado toda a terra, até que Deus lembrou de Noé e as réis que ali estavam, e fez soprar um forte vento, e diz a palavra do Senhor que as águas começaram a baixar. Eu aprendo que em todo tempo que nós trabalhamos para o Senhor, para servir a Ele, Ele também nos concede credibilidade. São coisas que nós vamos aprendendo ao longo de uma pequena caminhada com o Senhor, e ali Ele continua incansavelmente dizendo para nós: vamos trabalhar para o reino, vamos trabalhar para o Senhor. Noé não deu ouvido às conversas alheias. O povo ria, o povo blasfemava, mas ele ouviu a voz de Deus e a seguiu. Aleluia. Um pouco mais à frente, tem o livro de Êxodo, capítulo 14, verso 21. Ali vamos falar um pouquinho de Moisés, aonde Deus tira o povo da escravidão do Egito, das garras de Faraó. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte oriental toda aquela noite. Eu não sei você, irmãos, mas eu vou falar de mim. Você já pensou, a gente conhece a história, todos passaram, mas você já pensou, quem nunca foi Rio das Ostras aqui, né? Muito conhecido, você chegar de frente ao mar, fazer uma oração para entrar no mar, e de repente o mar se abre, porque há um propósito para que você passasse sobre a terra para chegar ao outro lado. Será que você teria coragem de ir? Eu não teria, porque eu não sei nadar direito.
Você já pensou se aquele mar se fecha? E o que seria de mim? E de repente, o povo chegou saindo do Egito, das garras de Faraó, todos conhecem. Quando de repente eles deparam de frente daquele grande mar. E eles começam a orar, a clamar, a buscar a Deus, porque não podia sair para a direita, não podia sair para a esquerda, não podia avançar por cima das águas, porque eles nem conheciam a Jesus ainda, e o único que andou sobre as águas foi Jesus, e o único povo que andou no meio do mar, sem se molhar, foi essa turma aqui, que Deus deu o livramento, para que hoje estivéssemos aqui. E se eles retornassem, seriam mortos pelos cavaleiros e pelos guerreiros de Faraó. E eles oraram. Quando de repente Deus envia uma autoridade para Moisés e fala assim: toca o cajado nas águas. E eu, quando eu era mais novo, mais moço, achei que era um fenômeno natural, tocava e as águas, ó, se abria. Mas muitas das vezes não é rápido a resposta de Deus para mim ou para a sua vida. Temos que aguardar um pouquinho. E diz a palavra que soprou um forte vento a noite toda. Muitas das vezes nós achamos que o vento vai até nos sufocar, vai até nos matar, vai até nos constranger, e nós não sabemos o que acontecerá no dia seguinte. Aquele povo, quando acordou, ó, creio eu, segundo a minha conjectura, chegando, o dia clareando, vendo aquele mar se aberto, talvez o povo queria até passar, mas estava ansioso, e eles falaram o quê? Chamaram o líder. Sempre sobra para o líder. Está aí primeiro. Moisés passou, o povo foi junto com Moisés, atravessou, foi uma grande vitória que Deus deu ao povo. Foi tão festivo, foi tão glorioso, que Miriam sacou da sua aljava um tamborim e louvava a Deus. E as irmãs, junto com ela, adoravam ao Senhor. E nós entendemos que depois os cavaleiros de Faraó, os guerreiros, tentaram passar e o mar se fechou. Eu aprendo aqui que Deus, muitas das vezes, vai fazer o vento soprar nas nossas vidas para nos dar um direcionamento, para nos mostrar o caminho aonde Ele quer que nós passamos. E esse caminho que o Senhor está preparando, ou já começou a preparar na noite deste dia, para cada um de vós, é somente, exclusivamente para o povo de Deus passar, para os seus escolhidos passar, para que você saia dessa luta, saia dessas aflições, tenha prosperidades, tenha uns bênçãos do outro lado. E esse caminho só serve para você, irmão, porque você foi escolhido para passar no caminho de Deus. Muitos até vão querer passar no mesmo caminho, mas não vão conseguir, porque o próprio Deus, aleluia, não permitirá. Porque a vitória é do povo de Deus. No livro de Números, capítulo 11, verso 31, vai falar um pouco mais do vento. Isso aqui é um pouco mais descontraído, porque o povo ainda estava passando no deserto, e o povo tinha raízes dentro dele, porque estava acostumado a comer manjares, e começaram até a questionar a liderança e orar a Deus, porque já não aguentava mais comer o maná. E Deus soprou um vento. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e espalhou pelo arraial quase um caminho de um dia, de uma banda e de outra banda. De um dia, a roda do arraial
a quase 2 côvados sobre a terra. Amém. Eu aprendo também aqui que Deus é um Deus de provisão, é um Deus de bênção. O povo estava ali clamando, pois sentiam a necessidade apenas humana, apenas para Ele. E quando eu também, na minha conjectura, quando mais novo, achava que o Deus abriu os céus e desceu codorna, conforme vinha o maná do céu. Mas não foi assim. Aí depois eu fui estudar um pouco mais e fui tentar entender, e achei que do mar, conforme foi lá em Gênesis capítulo 1, aonde todas as coisas vieram formadas da água, as codornas também poderiam vir das águas, mas não. Até chegar esse versículo, até aprender um pouco mais das Escrituras, e dizendo que Deus fez soprar um forte vento. E diz alguns historiadores que do outro lado, da outra banda desse mar, havia uma grande quantidade de criação de codorna. E esse vento foi tão forte, mas tão forte, que veio trazer essas codornas para aquele arraial. E muitas das vezes nós achamos que Deus esquece de nós, mas Deus cuida de cada um de nós com um propósito. Diz a palavra de Deus que eram tantas codornas, que aproximadamente quase 30 quilômetros quando eles andavam, eles pegavam codornas, e eles não precisavam abaixar para pegar, porque nós acabamos de ler aqui, aproximadamente 2 côvados de altura, aproximadamente 1,5 metro, quase da minha altura. E eles pegavam as codornas e colocavam no balaio ou nos cestos e continuavam a sua caminhada para se fartar de carne, das necessidades. Então Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes, o Senhor tem olhado, tem trazido bênçãos nas nossas vidas. E muitas das vezes nós esquecemos, mas o Senhor tem um propósito em cada vida de cada um, porque Ele trabalha ao favor dos seus. Voltando no texto, para poder encerrar e devolver o microfone a quem é de direito, e assim poder orar por cada um de vós, nós entendemos que a pesca não foi tão grande. Nós aprendemos que o vento vem a favor da gente. Nós achamos que vem contra. Muitas das vezes pode até soprar contra nós, mas tem um propósito de Deus para impulsionar a você chegar a algum lugar, ou para te abençoar, ou para mostrar o caminho correto onde temos que percorrer, ou até mesmo para trazer algo sobrenatural e nos abençoar, nos mínimos detalhes. E Jesus chegou ali e falou para Simão, após ter ensinado a multidão, chegou para Simão e falou assim: Simão, afasta um pouco e lança as suas redes. Olhando pelo âmbito natural, talvez eu também estaria ali igual Simão, porque já estava cansado de ter trabalhado toda a noite e nada havia pegado. E como as pessoas que gostam de pescar e sabem que as melhores pescas vêm ao amanhecer, pela madrugada ou no período noturno, e ali pega-se os melhores e os maiores peixes, e o dia já estava claro, Simão Pedro começou a passar um relatório para Jesus. Jesus, o momento não é adequado, eu já estou cansado, esse horário não é impróprio para a pescaria. E Jesus falou assim: lança as redes. Simão Pedro olhou para ele e falou assim:
sobre a sua palavra lançarei as redes. Eu também aprendo uma coisa aqui, que muitas das vezes Deus não quer nosso relatório, Deus apenas quer a nossa obediência. Deus muitas das vezes fala ao nosso coração e nós ficamos questionando com Deus aquilo que Ele quer que nós façamos, mesmo que seja uma coisa tão pequena e aos nossos olhos tão insignificativos, mas o Senhor está falando, lança a rede. E a necessidade de Simão Pedro e dos seus demais pescadores ali, alguns funcionários, talvez sócios, eram a necessidade fisiológica, financeira, ou até mesmo alimentícia, para o sustento da sua casa e demais irmãos ali presentes. Conforme hoje também nós pensamos que é assim, mas Deus também, Jesus também nos ensina lá no deserto que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, que nos sustenta. E ali ele lançou, diz a palavra e as escrituras, que a pescaria foi tão farta, mas tão farta, que as redes começaram a se romper. E logo ele fez sinal para o outro barco que estava à beira da praia. Vem, porque as redes estavam se rompendo, o barco estava quase indo a pique. Eu aprendo uma outra coisa com isso. O quê? Simples assim. A bênção vai ser tão grande, mas tão grande na nossa vida, que não somente me abençoará a vós, como todos aqueles que estão ao nosso redor. Ei, irmão, ei, irmã, a bênção do Senhor está chegando para você, está chegando na sua casa. Vai abençoar o Senhor, vai abençoar a senhora, vai abençoar os seus familiares, vai abençoar os seus parentes, vai abençoar seus vizinhos, vai abençoar a casa de Deus. Quando Deus quer abençoar, Ele não pensa na individualidade de cada um, Ele pensa no coletivo. Ei, a bênção está chegando, a prosperidade vai chegar. Trabalhar para o Senhor é gratificante, porque Ele cuida de nós. Enquanto nós estamos trabalhando para o Senhor, Ele tem preservado, Ele tem cuidado, Ele tem nos abençoado, nada tem faltado, e muitas das vezes nos faz prosperar muito mais do que merecemos. Quantas das vezes nós abrimos propósitos com Deus de oração, de voto, e o Senhor nos abençoa ricamente, muito mais além do que aquilo que foi a nossa necessidade. Simão Pedro não foi diferente. Ele pediu talvez algo ali, chorando, creio eu, lavando as redes. Senhor, foi infrutífera. Trabalhei tanto, noite toda, incansavelmente, nada apanhei, nem para o sustento da minha e da minha casa, mas o Senhor chegou, fez uma grande obra, utilizou aquela embarcação para propagar a palavra de Deus. Ei, irmão, ei, irmã, não sei qual é o seu ramo de atividade, talvez o Senhor quer te usar nesta noite, ou na manhã desse dia seguinte, para poder que você comece a anunciar o Evangelho lá onde você trabalha, porque a pesca aqui está falando que foi tão maravilhosa, quem sabe lá no seu trabalho, você também vai ser um pescador de almas. Aleluia! A pesca foi linda, foi tão grande, próspera financeiramente. E eu encerro por aqui. Eles já estavam cansados, noite toda. Já tinham lavado as redes. Já tinham emprestado o seu barco para Jesus ensinar. Dificilmente você vai escutar na Bíblia Jesus pregando, mas maioria das vezes era Jesus ensinando. E Jesus ensinava a grande multidão. E Ele ensinou
E depois se afastou, lançou a rede em uma única pescaria. Pegou mais do que diversos dias de pesca. E não somente abençoou a si, quando abençoou os outros irmãos e amigos, colegas de trabalho. E chegando ali, Simão Pedro fez um voto mais lindo. Se lançou aos pés de Jesus. Era somente isso que Jesus queria. Uma intimidade. Ele se lançou aos pés do Senhor e falou assim: Senhor, afasta de mim, pois sou pecador. E ao chegar em terra, o trabalho poderia ser até mesmo cotidiano. Ter que separar os peixes, ter que negociar os peixes, tirar os peixes menores para a alimentação, os maiores para o comércio, voltar novamente, lavar novamente as redes para o dia seguinte. Não é assim a nossa rotina? As donas de casa não lavam a louça, a parte da manhã, meio-dia lava a louça novamente, de tarde lava a louça, a costureira o dia inteiro na máquina costurando, o metalúrgico na mesma situação, o dia inteiro vigiando a máquina na prensa, o pessoal da medicina também, o dia inteiro, o policial, o bombeiro, e assim sucessivamente, cada um na sua rotina. E Pedro, chegando em terra, talvez teria a mesma rotina, mas ele preferiu seguir a Jesus. Passando dificuldade, precisando de uma bênção financeira, Jesus o abençoou e ele preferiu seguir a Jesus. Nessa noite eu pergunto aos irmãos: todos passam por dificuldades financeiras após o período que estamos passando de pandemia, reiniciando os nossos trabalhos, alguns um pouco desempregados, outros tendo que se reinventar novamente para o mercado de trabalho. E se Jesus chegar para você e falar assim: ei, vem, pois quero fazer de ti pescadores de homens. Será que nós teremos a capacidade de ver tanta prosperidade em um único só dia e deixar tudo para trás e seguir a Jesus? A prosperidade vem, as bênçãos do Senhor vêm, os livramentos vêm, mas o mais importante não são as bênçãos. As bênçãos vêm e vão. As bênçãos nós se humilhamos aos pés do Senhor e Ele, por sua infinita misericórdia, Ele sempre lembra de nós. Ele manda um vento para abrir o mar, Ele manda um vento para vir o sustento de cada dia, Ele manda um vento para poder que nós chegamos, fomos lançados em algum lugar, para assim poder, como se diz, que nós formos lembrados por Ele, como foi com Noé. Mas o mais importante de tudo é seguir o exemplo de Simão Pedro, é não se conter somente com as bênçãos do Senhor, mas seguir o abençoador. Porque se nós tivermos de propósito firme com Jesus, aleluia, e termos Ele ao nosso lado, e sabermos que Ele é quem é o nosso abençoador, toda prosperidade virá sobre a nossa vida. Falta alguma de nada teremos. Enfrentaremos vento, mas esse vento não é contra nós, nem para nos parar, nem jogar peso sobre nós. Nós aprendemos agora que o vento sempre tem um propósito de Deus para nos impulsionar a chegar a algum lugar.
fique com um abençoador nessa noite, que é Jesus Cristo. Amém, irmãos? E aqueles que crê que Jesus ainda vai fazer